A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João e hoje eu tenho uma palavra bem rápida aqui para o teu coração, que é: quando você precisa de direção, quando você está buscando por uma direção de Deus, não peque enquanto você espera por essa direção. Não fique ansioso e nem tente buscar as suas próprias soluções, buscar dar o seu jeito, e simplesmente aguarde essa direção chegar até você. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração que Deus ministrou comigo hoje pela manhã, enquanto lia Êxodo. E lá no capítulo 32 tem uma revelação muito forte e relevante para os nossos dias atuais, porque muitas vezes nós precisamos de direção, muitas vezes nós encontramos numa situação onde não sabemos o que fazer, não sabemos às vezes nem temos ideia por onde ir, nem temos ideia de como começar. Mas muitas vezes não ter uma resposta de Deus, não ter ainda uma direção, algo físico, algo palpável, que não nos deixe com nenhuma dúvida. Muitas vezes isso também é uma resposta para as nossas vidas, porque se a gente for olhar, por exemplo, a vida de Noé, enquanto Noé ele ainda estava lá na arca, com todos aqueles animais e a sua família, aguardando simplesmente as águas do dilúvio abaixarem, Noé ele começou a enviar aves. E a Bíblia diz que Noé enviou primeiro um corvo, depois Noé enviou uma pomba, e Noé enviou esses animais em busca de respostas, em busca de uma direção. Noé queria saber se ele já podia sair da arca, abrir e saber se a arca já estava em terra firme. E Noé enviou primeiro um corvo. E a Bíblia vai dizer em Gênesis que aquele corvo ele voou, mas não tinha aonde pousar e voltou para dentro da arca. E Noé esperou um tempo, enviou uma pomba e a pomba também não tinha onde repousar e voltou para dentro da arca. Aos olhos humanos, aos olhos físicos, Noé ali não obteve nenhuma direção, não obteve nenhuma resposta, ou pelo menos não a que ele queria. Mas Noé entendeu que não ter uma resposta ainda também é uma direção, também é uma resposta. E eu te digo, se você ainda não tem uma direção de Deus, você tem uma direção. E essa direção é: continue ainda fazendo o que Deus mandou você fazer, continue na posição que Deus colocou você. Essa é a direção para a sua vida. Se você não recebeu uma direção nova ainda, isso quer dizer que você ainda precisa ficar aonde Deus mandou você ficar, fazendo o que Deus mandou você fazer. E a Bíblia vai dizer em Êxodo, no capítulo 32, que quando Moisés ele estava no monte, conversando com Deus, obtendo do Senhor as tábuas da lei e toda a lei que outrora, mais tarde, ele passou para o povo israelita, a Bíblia vai dizer em Êxodo 32 que o povo ele ficou ansioso e chamou Arão, mandou construir um bezerro de ouro para adorar. Só que nessa palavra tem algo muito relevante e importante para as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer exatamente assim. No versículo 1, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses. Olha que interessante o que a Bíblia vai dizer agora. Deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então imagine só a situação desse povo. Era um povo que estava no deserto, era um povo que estava lá há muito tempo parado, porque a Bíblia diz que Moisés ele ficou muitos dias em cima do monte. E aquele povo estava aguardando Moisés retornar, mas não tinha um sinal de vida de Moisés. E aquele povo queria prosseguir. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar parado, estagnado, vivendo num deserto, vivendo numa situação de escassez, vivendo num lugar infrutífero. Ninguém gosta de viver
desse jeito. E aquele povo ficou impaciente, aquele povo queria uma direção, mas eles buscaram da forma errada. E a Bíblia vai dizer: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. E meus irmãos, a gente olhando assim muitas vezes na palavra, isso parece muito distante das nossas vidas, mas eu vou te dizer que muitas vezes a gente também cria para nós deuses para sustentar a nossa argumentação, para sustentar o que a gente acha que é o certo e o que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente cria para nós deuses e diz: não, o Senhor falou comigo que é para eu fazer essa coisa, o Senhor falou comigo que é para eu entrar nesse negócio, é para eu ir para tal lugar, quando na verdade Deus não falou nada. E a gente cria para nós deuses que pode ser qualquer coisa, menos o Senhor dos exércitos. A gente cria esses deuses para sustentar a nossa argumentação, o nosso achismo, ou o que o nosso coração pensa que nós deveríamos fazer, pensa que nós deveríamos agir, mas na verdade não foi o Senhor que falou com a gente, mas sim a vontade do nosso coração. E quantas são as vezes que a gente cria para nós bezerros iguaizinhos a esse de ouro, para dizer: não, o Senhor falou comigo, é para eu ir por aqui, quando na verdade Deus ainda não te deu nenhuma direção. E a direção é: continue no mesmo lugar, porque Moisés estava lá em cima, buscando do Senhor direção, buscando do Senhor respostas, e ele ia descer e entregar tudo aquilo que o Senhor falou, mas o povo ficou ansioso e quis agir por conta própria. E eu te provo que o que aquele povo queria era realmente direção, porque no fim desse capítulo, no mesmo capítulo 32, mas no versículo 34, o Senhor vai dizer: agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. E no capítulo 33, no versículo 1, vai dizer que o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Então, meus irmãos, o que esse povo estava buscando era direção, porque eles não sabiam como sair dali, não sabiam como andar naquele deserto. E eles não quiseram esperar, porque na cabeça deles Moisés estava demorando demais. E a palavra para a sua vida nesse dia é: ainda que você ache que a direção está demorando demais, você já tem uma direção, e ela é: continue aonde o Senhor te colocou e continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Cuidado, porque muitas vezes a gente cria para nós deuses como esse bezerro de ouro para sustentar a nossa argumentação ou o desejo do nosso coração, quando na verdade o Senhor não falou com a gente. Cuidado para não pecar contra o Senhor, amém? Na hora que Deus falar com você, te der uma direção, Ele não vai deixar dúvidas no seu coração. Você vai ter 100% de certeza que o Senhor falou com você e te direcionou, porque quando Deus fala, Ele confirma o que Ele falou, e isso traz paz para o nosso coração, amém? Deus te abençoe, obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguém para ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus, levar esse vídeo para as mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe.